vocês, a elegantíssima e de cores fortes Tarsila do Amaral. Bem-vindo ao canal Flamir Papo de Arte. Mais uma vez, obrigado por você acessar o canal Flamir Papo de Arte. E é com muita alegria que eu também agradeço a todos que me assistem pela Bem Mais TV, no canal 26 em Petrópolis, no canal 26 TV Aberta também em Petrópolis, no canal 71 da Tech Cable e pelo site, www.bemmaistv.com.br. Vou repetir, www.bemmaistv.com.br. Tarsila do Amaral. Como é bom a gente falar de figuras que marcaram o mundo artístico, figuras que entraram para a história com seu estilo, com seu jeito, com suas ideias. Realmente sinto-me feliz demais por isso, principalmente quando se trata de mulheres com as suas ideias, que deram a sua participação nesse mundo artístico e mudando a história da arte, deixando legado, influenciando gerações e gerações. E no vídeo da Semana de Arte Moderna, por exemplo, eu estou colocando para vocês aqui um link, talvez aqui, eu não sei exatamente, para você clicar e ver o vídeo de Semana de Arte Moderna. Eu apresentei para vocês a pintora Anita Malfatti e sua arte que marcou a primeira fase do modernismo no Brasil. Temos também a Frida Kahlo. Coloco para vocês aqui o link para conferir sobre o vídeo da Frida Kahlo e seus autorretratos, repleto de cores também muito fortes, de agonias, de angústia. Eu gostaria que vocês dessem uma acessada e conferissem também. Muito legal. A pintora francesa Mary Laurissen, que tornou-se uma figura importantíssima na vanguarda parisiense através do seu estilo cubista. Temos também a russa Alexandre Ster, considerada rebelde da escola da arte, uma rebeldia que a levou a ser expulsa da escola onde estudava, em Paris, porque ela simplesmente não comungava da visão artística da escola. Enfim, eu poderia falar de um monte de mulheres que de fato entraram para a história, mas hoje, particularmente hoje, eu gostaria de falar de Tarsila do Amaral, essa artista maravilhosa, elegante, como eu falei, que pintava sempre recheada de cores fortes, contrastantes, repleta de brasileirismo e que também alavancou o movimento modernista do Brasil. Não se entende o modernismo fora das grandes cidades. O modernismo é um fenômeno que ocorre com o início da eletrificação. E Tarsila do Amaral está entre os nomes mais conhecidos da pintura nacional, incontestavelmente. A Tarsila é um ícone do modernismo brasileiro. Na pintura de Tarsila, a gente vê diversos elementos típicos da cultura brasileira. A artista foi capaz de produzir uma identidade, eu diria, própria, que assimilava as tendências da arte moderna europeia com as cores de nossa brasilidade. Isso é interessante, é um desafio, você trazer a pintura que está movimentando a Europa e adaptá-la de alguma forma à nossa brasilidade. Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886 na fazenda São Bernardo, no município de Capivari, São Paulo. De família bastarda, herdeira de grandes propriedades rurais no interior paulista, Tarsila cresceu junto com dos seus 7 irmãos, ouvindo a mãe tocar piano e o pai recitar poemas em francês, língua que Tarsila aprendeu desde a sua infância. E Tarsila foi enviada à capital para estudar no Colégio Sion e depois a Barcelona para concluir os estudos. Na Espanha, pintou seu primeiro quadro, o Sagrado Coração de Jesus. Ao retornar da Europa, em 1906, casou-se com o médico André Teixeira Pinto. E o marido se opôs ao talento de Tarsila do Amaral, exigindo uma dedicação, digamos, total às questões domésticas. Evidentemente que isso não poderia dar certo e deu em separação. A anulação definitiva do casamento foi anos mais tarde, 1925, já que o divórcio
não era permitido por lei naquela época no Brasil. Com ele, Tarsila teve sua única filha, a menina Dulce. Em 1918, Tarsila começou a ter aula de pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, onde ali ela conheceu Anita Malfatti, e em 1920 partiu para Paris, onde permaneceu até 1922 estudando na Académie Julian, tomando aulas com o pintor Émile Renard. E foi a partir das cartas enviadas por Anita Malfatti que Tarsila tomou conhecimento da Semana de Arte Moderna, ocorrida em fevereiro de 1922. De volta a São Paulo, Malfatti apresentou Tarsila aos artistas modernistas, um encontro que originou o famoso grupo dos 5, Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pica e Tarsila do Amaral. E durante esse período, Tarsila e Oswaldo de Andrade iniciaram um relacionamento amoroso, oficializando o casamento anos mais tarde. Mas foi nesse momento que Tarsila começou a produzir quadros que a incluiria definitivamente no modernismo. No final de 1922, Tarsila retornou a Paris, dessa vez para estudar com os mestres do cubismo, Albert Glaise e Fernand Léger. E em Paris, Tarsila conheceu grandes nomes da arte parisiense, entre eles Pablo Picasso. E nessa estadia na França, Tarsila também fez contato, amizade com grandes artistas brasileiros que estavam por lá, entre eles Villa-Lobos, Di Cavalcanti e outros. Em 1924, em meio a uma viagem de redescoberta do Brasil, digamos assim, feita com modernistas brasileiros, Tarsila do Amaral inicia a sua fase artística pau-brasil, dotada de cores e temas acentuadamente tropicais e brasileiros, onde surgem nas suas pinturas os bichos nacionais, a flora brasileira, as máquinas, os trilhos, enfim, os símbolos da modernidade urbana. Quase um paradoxo, né, de uma artista que se formou na França e voltou ao Brasil e passou como estratégia a se identificar com o popular brasileiro. E em 1925, Oswald de Andrade lançou seu livro de poesia intitulado Pau-Brasil, com ilustrações de Tarsila do Amaral. E entre temporadas na Europa e viagem pelo Brasil, em busca de captar as cores nacionais para suas telas, Tarsila estreou em 1926 uma exposição individual em Paris, recebendo críticas bastante favoráveis. E nesse mesmo ano, Tarsila do Amaral casa com Oswaldo de Andrade e realiza outra exposição individual, dessa vez na Galeria Percier, em Paris. E em 1928, a artista pinta o famoso quadro Abaporu, como presente de aniversário para o maridão. E o tão famoso quadro Abaporu, cujo nome de origem indígena significa homem que come carne de gente, é a obra que originou o movimento antropofágico idealizado por Oswaldo de Andrade e o poeta Raul Bopp. E o movimento antropofágico, pessoal, que eu falei aqui no vídeo da Semana de Arte Moderna de 1922, gostaria que você conferisse aqui no link que eu estou colocando acima, muito legal, dê uma olhadinha nesse vídeo. E esse movimento, ele tinha como pensamento básico devorar a cultura artística europeia enriquecida por técnicas e, com isso, promover uma renovação estética na arte brasileira, ou seja, devorar, engolir a cultura estrangeira e adaptá-la ao Brasil. Enfim, eu diria que seria algo que proporcionasse aos modernistas brasileiros uma nova realidade para a cultura artística que tivesse a cara do Brasil. Eu diria que seria um basta, evidentemente, ao eurocentrismo da arte. Dar um tempo naquela arte europeia e trazer aqui para o Brasil com as características brasileiras, né? Resumo da ópera, eu diria que seria essa. A arte europeia seria apenas uma referência para uma nova realidade da arte brasileira. Embora Tarsila do Amaral tenha feito outras pinturas durante a fase do movimento antropofágico, pinturas como a lua, o lago, o cartão postal e o sol poente, mas inegavelmente que a obra Abaporu foi a inspiração para a arte antropofágica. E uma coisa interessante vale a pena registrar, né? Abaporu
é a tela brasileira mais valorizada no mercado mundial das artes. Ela está estimada em torno de 40 milhões de dólares. Em julho de 1929, Tarsila expõe pela primeira vez no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, em virtude da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a tão conhecida crise de 29, Tarsila e sua família sentem no bolso a crise do café e Tarsila perde a sua fazenda. Ainda nesse mesmo ano, ela se separa de Oswaldo de Andrade. Com a separação e a perda da fazenda, a artista envolve-se cada vez mais com o universo artístico e consegue um emprego na Pinacoteca de São Paulo, que não durou muito tempo em virtude da chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Desempregada e sem dinheiro, ela vende seus quadros e viaja em 1931 para a União Soviética, ao lado do seu novo marido, o psiquiatra Osório César. Durante essa viagem, Tarsila desenvolveu uma nova concepção política mais direcionada às questões sociais. Depois partiu outra vez para Paris, onde vivenciou de fato a experiência operária, trabalhando como pintora de paredes em construções. E um fato curioso, vale a pena aqui registrar: por participar de reuniões políticas de esquerda, o seu retorno ao Brasil teve desdobramento de ordem política nada agradável, né? Tarsila foi considerada suspeita e acusada de subversão em 1933, a partir dos quadros Operários e Segunda Guerra. A artista inicia uma fase definitivamente com temáticas de ordem social. A partir da década de 40, retoma a pintura com os estilos das fases anteriores, expõe nas primeira e segunda Bienais de São Paulo e ganha uma retrospectiva no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1960. É tema da sala especial da Bienal de São Paulo em 1963. E no ano seguinte, apresenta-se na 32ª Bienal de Veneza. Tarsila do Amaral divorciou-se outra vez, casando-se com o escritor Luiz Martins, 20 anos mais novo que ela. O casamento durou até 1965, ano em que, devido a fortes dores nas costas, a pintora passou por um procedimento cirúrgico e, por um erro médico, ficou sem poder andar. No ano seguinte, em 1966, a sua filha falece, o que abalou Tarsila profundamente, né? Mergulhada na tristeza e na depressão, Tarsila encontrou no espiritismo um alívio. Passou a doar às instituições de caridade espíritas tudo o que arrecadava com a venda de sua obra. E como tenho dito aqui em alguns vídeos, embora Tarsila do Amaral não tenha participado da Semana de Arte Moderna de 1922... Eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Inegavelmente que Tarsila é o ícone do modernismo brasileiro. E vale lembrar de novo que foi somente através do encontro de Tarsila com os artistas modernistas que deu a ela o poder de desenvolver esse estilo que ficou tão conhecido, né, mundo afora. E cá entre nós, há encontros que de fato nos inspiram, marcam a nossa vida, não é verdade? E veja, né, o que a Tarsila do Amaral diz a respeito de suas intenções e o seu compromisso com a busca de uma arte verdadeiramente brasileira. Sinto-me cada vez mais brasileira, quero ser a pintora da minha terra, como agradeço poder ter vivido na fazenda minha infância toda. As reminiscências desse tempo vão se tornando preciosas para mim. Quero na arte ser a caipira da fazenda de São Bernardo, brincando com bonecas de mato, como no último quadro que estou pintando. Tarsila do Amaral, a artista símbolo do modernismo brasileiro, faleceu no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973, devido a causas naturais. Foi enterrada no cemitério da Consolação, vestida de branco, conforme o seu desejo. Essa foi a Tarsila do Amaral, a artista elegante, de cores impactantes, cores fortes, que deixou aí um legado para gerações e gerações. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, dê aquele like
de maneira que eu possa publicar mais e mais vídeos aqui no canal Flamir Papo de Arte. Um grande abraço, fica com Deus, tchau!